E aí galera, tudo bem com vocês? Aquele abraço todo especial. Vamos para mais uma videoaula? Hoje falaremos sobre a industrialização e a urbanização do território brasileiro. Bem pessoal, até o século XIX a industrialização não era expressiva aqui no Brasil. Isso, se a gente voltar mais um pouquinho, podemos levar em consideração que a indústria ela era extremamente proibida até a chegada da família real no Brasil. Após a chegada da família real, a indústria começa a evoluir e o Brasil vai passar por etapas nesse processo de industrialização. Quando nós falarmos de século XIX, devemos colocar o café como o principal produto da economia brasileira até aquela época. De 1830 até 1929, a indústria trabalhou expressivamente na produção e na exportação do café. Os lucros obtidos foram grandiosos, isso porque a produção estava em alta e a demanda no comércio internacional também. Isso fazia com que a indústria brasileira, com relação ao café, principalmente nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro, puderam evoluir bastante nesse período. Parte dos lucros obtidos com a exportação do café foram investidas diretamente na infraestrutura das primeiras fábricas no Brasil, na importação de maquinário e também na infraestrutura dos transportes. É válido lembrar que nessa época a gente ainda não tinha o modal rodoviário como sendo de grande influência em todas as áreas do território brasileiro. Com a produção do café era necessário escoar essa produção até os portos para a exportação e para isso foi investido bastante no transporte ferroviário. Mas não havia uma integração, já que na maioria das vezes esse investimento era realizado pelos próprios fazendeiros. Além do café, outros fatores fizeram com que o Brasil tivesse um amplo crescimento em seu processo industrial. Podemos citar as duas guerras mundiais, principalmente os países envolvidos na Europa se degladiando. Isso faz com que a industrialização naqueles países tivessem uma queda e até mesmo quebra. E isso fez com que o Brasil pudesse aumentar a sua exportação para a Europa e os países também envolvidos na guerra. E com isso, o Brasil exportando mais, havia necessidade de abastecer o mercado interno. E aí fez com que também a produção brasileira tivesse essa preocupação de ter também para abastecer o mercado interno e assim investir na infraestrutura da indústria para poder ter a exportação e também o suficiente para abastecer o seu mercado interno. Com isso, os produtos que começaram a faltar nas prateleiras do mercado nacional, ele tinha que ser reabastecido e a solução foi produzir internamente aquilo que se estava faltando. Outro período do apogeu nesse crescimento industrial no Brasil se deu na época do governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino abriu inúmeras vantagens para a instalação do parque industrial no território brasileiro e assim as primeiras indústrias a se instalarem no Brasil foi, portanto, a indústria automobilística. Juscelino, com seu plano de metas de crescer 50 anos em 5, fez com que a atividade industrial tivesse um amplo crescimento naquele período, oferecendo vantagens muito positivas para as indústrias se instalarem no território nacional. Com isso, a indústria brasileira começa a ganhar corpo e apresentar algumas características específicas. Uma das características da industrialização brasileira é que ela é uma industrialização tardia. Isso porque ela se deu início quase que 200 anos após a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra em território europeu. Tivemos também a substituição das importações. Produtos que eram importados começaram a ser fabricados no próprio território nacional e esses produtos foram bem aceitos pela população, fazendo com que houvesse também o crescimento na produção industrial brasileira. Uma característica que ainda marca a industrialização brasileira até hoje é justamente a dependência estrangeira. No início, podemos salientar que foi necessário a importação de máquinas
para dar sustentação à base da industrialização brasileira. Posteriormente, investimentos em tecnologia, né? E, claro, até os dias atuais, o Brasil, apesar de possuir, portanto, um nível elevado de industrialização, ainda é bastante dependente do comércio internacional, né, no que diz respeito à tecnologia de ponta. Assim, surgiram aí diversas indústrias como as siderúrgicas, petroquímicas, dentre outras, implantadas no território brasileiro. Ao falarmos de concentração industrial e desconcentração, nós temos que salientar ao período, né, relacionado também à urbanização. Isso porque, gente, a indústria, primeiramente, ela necessitava de matéria-prima, né, são as características da industrialização. Ela necessita de matéria-prima, de mão de obra barata, né, e de mercado consumidor. Esses são o tripé, né, esses são os 3 pontos básicos. Então, o período de concentração industrial faz com que as indústrias até hoje tenham essa grande aglomeração, essa grande concentração na região mais desenvolvida do país, que é a região sudeste. As indústrias se instalavam ali por conta de uma demanda maior, tanto de matéria-prima quanto de mão de obra. Isso facilitava, aumentava a obtenção dos lucros das empresas. Outra característica também era o mercado consumidor. A região mais concentrada, a região mais industrializada, ela tinha também um poder de compra muito maior. A oportunidade, né, de isenções fiscais, de vantagens econômicas, fizeram com que essas indústrias procurassem um caminho diferente, que seria a desconcentração. Sair dessas áreas mais concentradas, mais urbanizadas e que, consequentemente, era mais caro manter essas indústrias, e ir em busca de novos territórios, de áreas emergentes, como podemos citar aí as zonas de Brasília e também a Zona Franca de Manaus e também várias áreas de amplo crescimento econômico do Nordeste. Isso faz com que a obtenção, né, dessas vantagens como isenção fiscal, como redução de certos tipos de impostos, né, implantados, uma mão de obra que faz com que essas empresas tenham mais lucros, aumente aí a margem de lucro das empresas. Acompanhando esse processo de evolução industrial, nós vamos ter os transportes e a comunicação, que elas são fundamentais neste mundo globalizado. Os meios de transportes, né, o sistema de transporte no Brasil, ele vai ter um amplo crescimento a partir de 1960. Transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário, hidroviário, dentre outras denominações que nós podemos avaliar. O território brasileiro, por ser um país de amplas dimensões, precisava-se, portanto, de uma interligação de seu território. A princípio, com a produção do café, se investiu primeiramente no transporte rodoviário. Com a chegada da indústria automobilística no Brasil, né, incentivada pelo governo de Kubitschek, o território brasileiro passa a investir maciçamente no transporte rodoviário, tá, que interliga, portanto, praticamente todas as áreas do território brasileiro. Sabemos que esse tipo de transporte ele não é o ideal, porque utiliza combustíveis fósseis que poluem bastante o meio ambiente e tem um custo relativamente caro, né, já que funciona à base do petróleo. O transporte rodoviário, né, o modal rodoviário, ele é bastante intensificado no território brasileiro e muito concentrado nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste do Brasil, tá? E com menos intensidade nas regiões Centro, Oeste e principalmente na região Norte. Ao falarmos de comunicação, também acompanhe esse processo de evolução, porque o mundo hoje é global. A globalização ela encurtou distâncias. Um acontecimento que ocorre nesse momento na Ásia, você em instantes fica sabendo no Brasil, no território americano. E aí nós vamos passar por um incremento, né, a partir dos anos 40, dos anos 60, com o avanço tecnológico, tá? E a inovação faz com que nós tenhamos aí uma evolução na comunicação, como o rádio, a TV e principalmente a internet, que vai passar por um processo muito amplo e muito rápido de desenvolvimento. O Brasil é um país urbanizado? Sim, gente, o Brasil tem um alto nível de urbanização, tá? Desde os anos 60, a população brasileira urbana superou aí, portanto, a população rural. Isso é um fenômeno natural que ocorre em todo o planeta. A busca por melhores condições de vida, o êxodo rural, a mecanização do campo, tá? Fatores de infraestrutura nas áreas urbanas são algumas das características que fazem com que haja o aumento desta população urbana em relação à rural.
A emancipação de alguns municípios que antes era área rural e se tornaram áreas urbanas também contribuiu bastante para esses dados. Então nós temos aí um índice de urbanização muito elevado. O país é considerado urbanizado quando sua população urbana é superior à população rural. Com essa industrialização, com essa urbanização intensa, nós vamos ter aí uma rede hierárquica. O que isso quer dizer? Essa rede hierárquica obedece um ranking de classificações de acordo com o perfil econômico industrial e o porte dessas cidades. Então nós vamos ter aí, dentro da rede hierárquica, as cidades consideradas metrópoles globais. No caso do Brasil, São Paulo é a nossa grande metrópole global. No território internacional, São Paulo domina a economia Brasil afora. Então nós temos aí uma bolsa de valores chamada de Bovespa que está no estado de São Paulo. Então São Paulo é a maior metrópole nacional e ela é considerada uma metrópole global. Nós vamos ter as metrópoles nacionais que têm influência em todo o território nacional. Então aí cidades consideradas aí de grande poder econômico, como é o caso do Rio de Janeiro e também Brasília. A exemplo, nós vamos ter as metrópoles regionais que têm uma influência em toda a região. Nós vamos ter ainda grandes centros urbanos, municípios que têm uma concentração industrial local e que vão também desempenhar um papel econômico dentro da economia local. E assim nós podemos afirmar que quanto maior a cidade, maior será a concentração de atividades industriais desenvolvidas em seu território. Infelizmente, o processo industrial urbano ele não abrange a toda a população e alguns problemas sociais dentro das áreas urbanas vão surgindo, como por exemplo a falta de condições ideais para moradia, as péssimas condições sanitárias, o desemprego, o surgimento de favelas, dentre outras características. E assim podemos intensificar problemas mais comuns encontrados nos centros urbanos, como baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centros de cultura, também a precariedade aí nos serviços públicos, no saneamento básico, fornecimento de água tratada e encanada. Aqui no Brasil isso é um problema muito grande. Deficiência e precariedade no sistema de transporte coletivo, elevados índices de violência urbana, o índice de criminalidade que atinge aí principalmente os jovens nas cidades grandes e médias, conflitos e disputas de territórios nas ruas e em áreas abandonadas, associada ao tráfico e à comercialização de drogas. Além desses fatores sociais, nós também vamos ter os problemas ambientais, como uma poluição em larga escala, uma degradação ambiental, formação de ilhas de calor, o efeito estufa sendo intensificado, o aquecimento global por conta da ação humana dentro aí desse crescimento industrial. Dentre os inúmeros problemas ambientais, podemos citar aí a poluição atmosférica, a emissão de gases poluentes, a degradação ambiental causada pela poluição das águas. A poluição atmosférica também vai causar problemas de saúde relacionados a problemas respiratórios, dentre outros. É o preço que se paga pelo crescimento e a urbanização. Também, infelizmente, vão surgir aí alguns problemas sociais e ambientais. Bom, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Fiquem todos com Deus, aquele abraço e até a próxima.